Boa noite. Boa noite. STF autoriza envio ao Brasil de quase 10 milhões de reais de contas de Eduardo Cunha na Suíça. Itália entrega Henrique Pisolato à Polícia Federal. Ele deve chegar ao Brasil amanhã. Disputa política aquece o mercado de bonecos infláveis usados nas manifestações de rua. Entra em vigor no Chile a lei que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Os bonecos infláveis, muito usados em campanhas de marketing, têm ganhado as ruas nas manifestações políticas por todo o Brasil e causado polêmica. Independente das discussões das ruas, os fabricantes comemoram, pois o aumento nas vendas está ajudando a driblar a crise. Tudo começou com o boneco do ex-presidente Lula vestido de presidiário, que já fez várias aparições em protestos contra o governo Dilma Rousseff desde agosto deste ano. Ganhou logo o apelido de Pichuleco. No dia 7 de setembro, em Brasília, ele apareceu acompanhado de outro boneco, dessa vez da própria presidente Dilma. Nesta semana, a Força Sindical usou um dragão inflável para representar a alta dos juros. No mesmo dia, em um protesto do Sindicato dos Professores da Rede Estadual de São Paulo, ganharam destaque as imagens do governador Geraldo Alckmin e do secretário estadual de Educação, Hermann Furvold. Os atos são políticos, mas as consequências são também econômicas. Quem se beneficia muito pela procura por bonecos infláveis são as fábricas, como essa daqui. No começo do ano, o dono previa demissão no quadro de funcionários para conseguir se manter. Agora, não só não demitiu, como também contratou. E os movimentos políticos não são os únicos responsáveis. Ele conta que, com os protestos, os bonecos infláveis ganharam mais visibilidade e o empresariado voltou a se lembrar deles como estratégia de marketing. A mídia, hoje em dia, divulga muito, aparece muito os pichulecos gigantes, pequenininhos, etc. e tal, e a palavra inflável aparece muito, tá? E aí o pessoal conseguiu fixar que o inflável é o inflável, agora consegue definir o que é um inflável. E como a produção dos infláveis é rápida, o mercado consegue responder à maior demanda. Tudo começa aqui no computador, com o projeto do boneco. O arquivo vai para a impressão. Dali, o material segue para o corte e, então, é costurado para tomar forma. O produto pronto pode variar de 12 a 40 mil reais, dependendo do tamanho. Este outro dono de fábrica foi pego de surpresa pelos índices positivos e conta que agora até pessoas físicas estão correndo atrás da empresa dele para conseguir um boneco, por menor que seja. Este ano a gente não projetou crescimento, porque o começo do ano foi muito ruim. Agora deve crescer quanto? Por hora a gente está acreditando que ele chegue a 12% até o final do ano, mas 10% isso já está garantido. CPI da Petrobras aprova relatório sem indiciar políticos. O relatório do deputado Luiz Sérgio, do PT, foi aprovado na madrugada de hoje. Nenhum dos políticos investigados na Operação Lava Jato foi indiciado. A blindagem dos políticos ela é escandalosa aqui. É um grande acordo, um acordão. E eu digo claramente de governistas e oposicionistas. A bancada do PSDB queria responsabilizar os ex-presidentes da Petrobras, José Sérgio Gabrielli e Graça Foster, o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff, que presidiu o conselho da Petrobras. Mas o relator afirmou que não existe nenhuma evidência de participação deles nas irregularidades ocorridas na empresa. Esse relatório realmente não corresponde à realidade, frustra a opinião pública. Eu acho que até uma coisa que é uma espécie de um deboche, né? Luiz Sérgio também não incluiu o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, porque, segundo ele, não chegaram à CPI provas sobre as supostas contas secretas na Suíça. O relatório sugere o indiciamento de cerca de 70 pessoas. Estão na lista o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa e Renato Duque, e os ex-gerentes Pedro Barusco e Venina Velosa. Luiz Sérgio criticou a Operação Lava Jato e a delação premiada e negou a existência de corrupção institucionalizada na Petrobras. Supremo Tribunal Federal nega pedido de Eduardo Cunha para que a investigação sobre as contas que o parlamentar teria na Suíça seja mantida em sigilo.
O ministro Teori Zavascki decidiu que não há elementos que justifiquem colocar o inquérito sob segredo. Cunha, a mulher dele e a filha são investigados no STF desde que o Ministério Público suíço enviou ao Brasil comprovantes de contas secretas, não declaradas aqui no país. Segundo a investigação, essas contas foram abastecidas com dinheiro de corrupção na Petrobras. Cunha nega ter contas na Suíça. Isso eu já me manifestei por uma forma de notas e eu reitero todas as minhas notas dadas. Essa é a minha posição sobre isso. Em delação premiada na Operação Lava Jato, o lobista Fernando Baiano disse que entre 2010 e 2011 acertou pagamento de propina para Cunha na casa e no escritório do deputado, no Rio de Janeiro. Segundo o lobista, numa dessas reuniões, ele e Cunha decidiram pressionar Júlio Camargo, executivo da empreiteira Toyo Setal, por meio de requerimentos na Câmara dos Deputados. O valor da propina para a contratação de navios sonda seria de 16 milhões de dólares. Desse total, 5 milhões de dólares teriam entrado nas contas atribuídas a Cunha na Suíça. O restante seria dividido com o diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Severó, e o gerente, Eduardo Musa. Cunha nega ter recebido o dinheiro do esquema. O deputado Silvio Costa, vice-líder do governo na Câmara, entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República pedindo que Cunha seja afastado da presidência da Câmara. Silvio Costa diz que Cunha usa a estrutura da Câmara para atrasar investigações contra ele no Conselho de Ética. E o STF autorizou o envio ao Brasil de 2 milhões e 400 mil francos suíços, o equivalente a 9 milhões e 600 mil reais de contas de Eduardo Cunha na Suíça. A quantia deve ser depositada em uma conta judicial. O pedido da transferência havia sido feito pela Procuradoria-Geral da República. Se ficar comprovado que o dinheiro é fruto de corrupção, ele será usado para ressarcir os cofres públicos. Na decisão, o STF também pediu um novo bloqueio das contas a fim de evitar qualquer movimentação no dinheiro. E agora à noite, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, Eduardo Cunha voltou a dizer que não vai renunciar ao cargo. Ele também comentou os pedidos de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O presidente da Câmara dos Deputados não quis comentar sobre a decisão do STF de bloquear cerca de 9 milhões de reais de contas secretas na Suíça atribuídas a ele, Eduardo Cunha, e também a familiares dele. Esse dinheiro, a suspeita, seria fruto de propina no esquema de corrupção da Petrobras. O presidente da Câmara esteve na noite desta quinta-feira em São Paulo, na Assembleia Legislativa do Estado, para participar de uma cerimônia em homenagem ao médico Roberto Calil Filho. Ao falar com jornalistas, ele disse que só os advogados vão comentar sobre denúncias envolvendo ele, presidente da Câmara, mas que não pensa em momento algum em renunciar ao cargo. E fez até uma comparação com a presidente Dilma Rousseff. Disse que ela também ganhou as eleições com maior número de votos, mas neste momento conta com baixa popularidade e nem por isso pensa em sair da presidência. Fui eleito legitimamente, eu vou cumprir meu mandato pelo qual eu fui legitimamente eleito. Então isso está fora de discussão. Se você for falar por questão de popularidade, comparando, eu mesmo dei o exemplo. Se a presidente, que teve o apoio da maioria absoluta da população, tem um apoio de um dígito hoje, não quer dizer que ela seja obrigada a renunciar por isso, nem ninguém vai cobrar isso dela. Sobre os pedidos de impeachment contra a presidente Dilma na Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha disse que não tem prazo para definir se defere ou não esses pedidos. Mas ele explicou que se o governo cometeu alguma pedalada fiscal este ano, o argumento do último pedido de impeachment contra a presidente Dilma, ele afirmou que pode ter sido um erro, mas não necessariamente argumento suficiente para derrubar a presidente Dilma do cargo. O fato, pura e simplesmente, de ter ocorrido erro no governo no ano, não é a causa do impeachment. A causa seria, se você enquadrar dentro dos dispositivos da Lei 1079, um ato da presidente que tenha afrontado a lei e a Constituição. Se isso não ocorrer, mesmo tenha havido erros nas contas, não é caso de impeachment. Então é preciso que tenha um enquadramento correto. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre essa decisão do STF em relação às contas de Eduardo Cunha na Suíça. O deputado Eduardo Cunha tornou-se uma caricatura de si mesmo. Num depoimento espontâneo à CPI da Petrobras, há coisa de 8 meses, Eduardo Cunha jurou que não tem contas fora do Brasil, nem na Suíça, nem em paraísos fiscais. Contas bancárias, disse ele,
só no Brasil e declaradas ao imposto de renda. Hoje, o mundo sabe que Eduardo Cunha abriu não uma, mas 4 contas secretas na Suíça. 2 delas foram fechadas logo depois que estourou a Operação Lava Jato e outras 2 foram bloqueadas pelas autoridades suíças com dinheiro graúdo agora em abril, coisa equivalente a 9 milhões de reais. Pois num instante em que ninguém tem mais a menor dúvida sobre as contas secretas de Eduardo Cunha, o deputado foi ao Supremo Tribunal Federal e pediu a decretação de sigilo no inquérito que foi aberto para apurar os detalhes sobre essas contas. Dizem que Eduardo Cunha é um personagem inteligente, mas francamente, você pedir a decretação de segredo no inquérito sobre contas que você diz não possuir, não foi um gesto dos mais inteligentes. Nesse episódio, Eduardo Cunha revelou-se igual à média dos políticos que são pilhados com os lábios na botija. Esse tipo de político costuma ter o diâmetro do cérebro menor do que o diâmetro do bolso. O ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo, indeferiu o pedido de sigilo de Eduardo Cunha. Com essa decisão, o ministro tornou mais insustentáveis ainda as notas oficiais que Eduardo Cunha tem divulgado para reiterar o que disse na CPI da Petrobras, naquele depoimento em que jurou não ter contas fora do Brasil. A CPI da Petrobras terminou na madrugada de hoje e não importunou Eduardo Cunha. O deputado esteve lá, mentiu diante de todo mundo, mas não foi importunado pela CPI da Petrobras. Até um surdo, submetido às lorotas de Eduardo Cunha, evitaria acreditar em tudo o que não houve. Mas no Congresso ainda tem gente disposta a dar ouvidos a Eduardo Cunha. E assim, a Câmara dos Deputados vai sendo presidida por uma caricatura. Boa noite. Supremo Tribunal Federal devolve ao senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello a guarda de 4 carros de luxo apreendidos na Operação Lava Jato. Por decisão do ministro Teori Zavascki, Collor terá de volta os veículos para que não se deteriorem no pátio da Polícia Federal. Mas ele não poderá usá-los e os documentos continuarão retidos. Uma Lamborghini, um Bentley, uma Land Rover e uma Ferrari foram apreendidos em julho na casa da Dinda, em Brasília. Collor foi apontado como beneficiário do esquema de desvio de dinheiro da Petrobras e os veículos teriam sido adquiridos com esse dinheiro. A defesa de Collor nega. O ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, foi entregue pela justiça italiana a policiais federais brasileiros. Condenado no mensalão petista a quase 13 anos de prisão, Pisolato fugiu para a Itália com um passaporte italiano falso. Ele foi detido e a extradição somente se consumou após um complicado processo cheio de idas e vindas. Ele deve chegar ao Brasil amanhã para cumprir pena no presídio da Papuda, em Brasília, onde já estiveram outros condenados no mensalão petista. A defesa de Pisolato quer que ele fique numa cadeia em Santa Catarina. São Paulo teve um dia de tempo instável, com chuvas fortes. Por causa dos temporais, o Centro de Gerenciamento de Emergências chegou a decretar estado de alerta para enchentes em diversas regiões. E será que a chuva continua amanhã? Vamos aos detalhes da previsão com Luciana Magalhães. A sexta-feira será de chuva e sensação de abafamento em todo o estado de São Paulo. Há risco de temporais em todas as áreas paulistas. A diferença é que a chuva mais intensa e generalizada é esperada no oeste, sul e também no leste paulistas, sendo que no interior essa chuva ocorre em pontos isolados. No centro-oeste do estado, máxima amanhã de 34 graus em Presidente Prudente. No centro-norte, a máxima esperada é de 36 na região de Barretos e de 37 graus em Franca. E na faixa leste, que também inclui o litoral, máxima amanhã de 34 em Campinas e de 30 em Sorocaba. Aqui na capital, tanto amanhã quanto no sábado, céu encoberto com poucas aberturas de sol e risco de pancadas fortes de chuva ao longo do dia. As máximas caem para 29 e 25 graus. E no domingo, tempo fechado, com garoa pela manhã e à noite. A máxima não deve passar dos 23 graus. A seguir, entra em vigor no Chile a lei que permite casamento entre pessoas do mesmo sexo. E tragédia na Suécia. Jovem armado com espada mata 2 pessoas e é morto pela polícia.
Olhando assim, parece um simples cartão, mas na mão de 14 milhões de famílias, ele ajudou o Brasil a avançar e sair do mapa mundial da fome. E sabe o que mais ele está fazendo? Salvando vidas. As crianças são acompanhadas e vacinadas. E assim, a mortalidade infantil caiu. Bolsa Família é mais do que renda. É uma geração inteira crescendo com saúde. Manter a caderneta de vacinação das crianças atualizada é um compromisso de quem recebe o Bolsa Família. Para você, dinheiro na mão é vendaval. Com o aumento dos preços, então, nem se fala. Por isso, a nossa programação traz dicas para você chegar ao final do mês sem ficar no vermelho. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Você já pensou em fazer trabalho voluntário? Você acha que pode ajudar pessoas e causas, oferecendo seus serviços e habilidades de graça? Então confira o Todo Seu de hoje e saiba tudo sobre o voluntariado. Christian Peterman fala sobre as estreias do cinema. Ah, tem musical também, com muito samba. Arthur Espíndola vem aí. E eu aqui, como sempre, te esperando. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. O desemprego se mantém estável no país. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, setembro fechou com uma taxa de 7,6%, a mesma registrada em agosto. No entanto, a taxa é a mais alta para o mês de setembro desde 2009. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A estabilidade do desemprego de agosto para setembro pode ser vista como uma notícia positiva. Pelo menos parou de piorar, mas também não é motivo para comemoração. Normalmente, setembro ainda é uma fase de melhoria do emprego, porque a indústria está se preparando para o movimento maior de final de ano. Agora não. Houve estabilidade em relação ao mês anterior, mas com avanço forte do desemprego em relação a setembro do ano passado, quando a taxa estava em 4,9%. E foi a pior taxa para o mês desde 2009, ano em que o Brasil sentiu os reflexos mais fortes da crise internacional. Há uma clara piora do mercado de trabalho. A informalidade voltou a crescer. O aumento das demissões tem levado muita gente a trabalhar por conta própria, a se virar como pode. E ainda tem a queda do rendimento médio, que foi de 4,3% na comparação anual. Setembro contra setembro, teve uma redução de 6% da massa salarial. Isso é péssimo do ponto de vista da economia. Reforça o ciclo negativo. Menos renda e emprego derrubam mais o consumo e a atividade, o que tende a reforçar o desemprego. No final do ano, isso pode não ficar muito perceptível, porque tem as contratações temporárias, que, aliás, agora em 2015, devem ser bem menores com a previsão de vendas mais fracas, mas vão ajudar. E muitos trabalhadores que perdem o emprego agora acabam adiando a busca por uma nova vaga para o começo do ano. Aí é que devemos ter um avanço mais forte do desemprego, no começo de 2016. Não dá para esperar nada muito melhor. Este ano vai fechar com a recessão por volta de 3%. E a previsão de retração da economia no ano que vem já é de mais de 1,2%. As perspectivas continuam muito ruins. Desemprego, inflação alta, juros nas alturas, apesar de o Banco Central ter parado de aumentar a taxa básica. O dólar deve encarecer os importados, o que também desestimula o consumo. E ainda tem a crise política, dificultando mais o planejamento das empresas e consumidores. Não temos apenas uma crise na economia a ser administrada. Há muitos impasses do lado político que barram, inclusive, algumas estratégias do governo para tentar tirar o país da crise, sendo que o desequilíbrio das contas públicas pode levar o governo a adotar medidas que, de imediato, só devem prejudicar mais o desempenho da economia, como o aumento de impostos, o corte de investimentos e até de repasses para programas sociais. Com um cenário desses, o desemprego não ter aumentado de um mês para o outro pode ser visto mesmo como uma boa notícia. Eu volto na segunda. Até lá. Jovem mascarado e armado com uma espada mata um professor e um aluno numa escola da Suécia. Ele foi baleado pela polícia e morreu no hospital.
O caso aconteceu no meio da manhã, no sudoeste da Suécia. A polícia informou que o jovem de 21 anos portava vários objetos cortantes, inclusive uma espada. Ele seria morador da cidade de Trollhättan. Estava usando uma máscara estilo Guerra nas Estrelas e roupas pretas. Quando chegou, alguns estudantes até quiseram tirar fotos, mas logo ele entrou no prédio e passou a atacar. A polícia chegou 5 minutos depois e disparou 2 vezes. Ele morreu no hospital. 2 pessoas estão internadas. A escola, que tem 400 alunos do jardim de infância ao ensino médio, é considerada uma das 10 piores do país. Está numa região de forte tensão racial. Sabe-se também que o agressor era contrário à chegada de imigrantes na cidade. No Chile, entra em vigor a lei que permite casamento entre pessoas do mesmo sexo. O texto, que já havia sido sancionado pela presidente Michelle Bachelet, prevê que casais gays poderão ter direito à herança e também poderão partilhar planos de saúde e outros benefícios. A nova legislação também reconhece a união estável entre casais heterossexuais, algo que não tinha respaldo legal no país. O casamento entre pessoas do mesmo sexo já foi legalizado no Uruguai e na Argentina. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Daqui a pouco, 11h30 da noite, prove o tradicional camarão com caldo de feijão cearense no Hoje Tem. Assista agora Todo Seu e logo após, Hoje Tem.